Cláusula de renovação automática até o fim de 2026. A presidente Leila Pereira já afirmou que a oferta atual não será modificada pelo clube, tanto que a dirigente já assinou a renovação e aguarda agora o staff do Dudu. Mas e aí, Mauro César? Muito boa tarde para você. Já estava nos planos do Palmeiras contratar pouco para 2023, mas se for para o mercado, se o Palmeiras decidir investir no jogador, qual tem que ser o perfil de contratação para esse Palmeiras em 2023? Mauro César, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, acho que um jogador que faça um papel parecido com o do Scarpa, né? Que é a baixa mais sentida que o Palmeiras terá, evidentemente, para o ano que vem. Você vai ter uma volta aí do Veiga, que se machucou, mas, evidentemente, os dois se completavam juntos. O ideal é ter os dois. E o Palmeiras perdeu o seu homem da bola parada, o cara dos tiros de média distância, o cara das assistências, é um jogador-chave. E encontrar um jogador igual é difícil, mas buscar alguém que possa preencher essa lacuna, mesmo que tenha características um pouco diferentes. É o facilitador de jogo, né? É o cara que faz as coisas acontecerem para os demais. E esse jogador vai fazer, evidentemente, falta. Então, acho que essa deveria ser a prioridade, né, do Palmeiras, a não ser que, sei lá, o treinador tenha algum plano aí de mudar a forma de jogar e vai usar um outro tipo de recurso para fazer com que as coisas funcionem, né? Não dependendo tanto desse jogador, que acabou assumindo esse papel meio que por força de circunstâncias. As transformações foram acontecendo também, lesão do Veiga e tudo mais. É só lembrar que na final da Libertadores, no período anterior, né, 2021, ele jogou como ala esquerdo, totalmente distante da sua função original, que foi essa na qual ele se firmou e teve o seu melhor momento em 2022, especialmente no Campeonato Brasileiro. Agora, eu me lembro que quando, em agosto de 2021, meses antes da presidente assumir, ela já sabia que ela seria presidente, né? E aí eu tive informação, até publiquei no meu blog, de que ela jogaria muito duro com relação a essa questão financeira, contratações, e que uma das coisas que a incomodava, não sei se incomodar é a palavra, que ela questiona, né? Assim, salários altos de jogadores que não dão retorno técnico. E todo clube grande tem, né? Aquele cara que ganha um salário de 400 mil, 500 mil, às vezes até mais, 300 mil. E o cara reserva, assim, reservaço. Participa. Não participa muito, tudo, e isso é uma coisa que ela não entendia. Eu acho que é muito comum até isso, até não discordo dela, não. A visão de quem tem um pensamento fora do futebol. O futebol tem muitas peculiaridades. Ela vem de um universo outro, o mundo empresarial. E certamente no mundo empresarial, meu amigo, ninguém ganha um salário muito alto se não der retorno. Qualquer executivo de empresa tem metas. Se não atingir meta, são os caras que ganham realmente bem, né? Aqueles bons, maravilhosos. Não ganha só um panetone no Natal, ganha um 15º, um 16º, um 17º, sei lá quantos décimos ganha, dependendo do desempenho da empresa e do que ele consegue gerar. Então, esses caras, eles são muito cobrados e eles têm que dar resultado. No futebol não é assim. Você atinge um patamar específico dentro de um clube, você tem um salário de 3 dígitos, às vezes com um algarismo mais redondinho na frente, né? Não é aquele magrinho, às vezes é um 3, né? Um 5, pô, é muito dinheiro. E o cara, muitas vezes, nem é titular do time, o cara não dá retorno. E isso é uma coisa que eu acho legal até que se discuta. Só que o futebol tem peculiaridades. Se você não jogar dessa maneira, os seus rivais, até sem dinheiro, vão contratar esse jogador e você vai se enfraquecer. Como encontrar esse meio termo? O Paulo Nobre tentou fazer o sistema de salário por participação e tal, não vingou. Porque não adianta você fazer isso sozinho. Se o futebol quiser mudar e transformar a remuneração dos atletas em algo mais ou menos disciplinado em função de retorno, resultado, dedicação, presença, tem que ser quase que global. Porque se você achatar os salários do Brasil, mais jogadores vão lá para fora. Porque o cara começa a ganhar menos aqui, tem a proposta, o cara quer ir lá para fora. Então não tem muito como fugir disso, não. Moeda diferente, amor? Exato. 6 por 1. Agora, como ela vai se adequar a isso, como é que ela vai se adequando? Isso me parece um pouco dessa mentalidade, da qual eu não discordo, repito, acho que faz sentido, até legal que alguém tente sair um pouco dessa rotina e que a relação seja cada vez mais profissional, que os jogadores ganhem muito bem, desde que eles mereçam, que ganhem quantos milhões tiver que ganhar. Eu acho que salário não tem limite para ninguém. Se você dá retorno, eu sempre cito um exemplo, há muitos anos, o Tom Hanks deu uma entrevista na época que a Veja tinha muita repercussão, aquelas páginas amarelas, né? A segunda-feira, todo mundo, domingo, né, já lia, quem é a página amarela da Veja? Isso durou até os anos 90, mais ou menos. Eu me lembro, foi nessa época, acho que nos 90 ainda, o Tom Hanks deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, aquela entrevista que vinha no começo da revista, né? E ele falava o seguinte: eu ganho 25 milhões de dólares para fazer um filme. Acho um absurdo, mas os caras me pagam. Por que os caras pagavam? Só no letreiro do cinema, na época era mais no cinema do que hoje. Hoje é streaming, vários meios, né? Era cinema e locadora com fita, né? Nem tinha DVD.
E aparecia lá, Tom Hanks. O filme podia ser até aquele filme horroroso que ele fez lá, do Náufrago, que ele ficou lá, ele falando com um coqueiro. Tinha fila na porta. Wilson. Merchandising da Federal Express. É um filme ruim dele. Não, um filme horroroso. Tem filme bom. E longo, hein? Não, o filme horroroso. Demorado, acabava nunca. Aquele filme é o fim da picada. E aquilo deu dinheiro pros caras, não só em merchan, mas também em bilheteria. Claro. Porque tinha o Tom Hanks, se botasse um outro Zé lá que fizesse o mesmo papel, emagrecesse 30 quilos, ficasse barbudo, conversasse com um coqueiro, problema não ia dar nada, entendeu? Mas era o Tom Hanks, então só o nome dele. Então por que pagava 25 milhões de dólares só para ele fazer o filme? Porque o nome dele no letreiro já valia 25 milhões de dólares, fora o que ele ganhava por resultado e tudo mais. Então eu acho que salário não tem limite. Se você dá retorno, paciência, você tá... Agora tem o outro lado, que é esse aí, o jogador que é caro e não dá retorno. E isso é pouco discutido no futebol. Se fosse no cinema, né? Seria o figurante, né? Seria o figurante. Nem o dublê. Aliás, eu vi uma cena ontem do Tom Cruise saltando lá de moto, lá de um penhasco. Você não achou fácil? Sem dublê. O cara... Pode aquilo, cara. Eu tô achando... Eu não gosto de louco. Esse então tem que ganhar quanto, esse maluco aí, né? O cara se atira de moto lá do penhasco, o cara com quase 60 anos, Então acho que assim, para finalizar esse raciocínio, eu acho que faz sentido essa política, ou esse endurecimento, uma tentativa, talvez, até de colocar para os jogadores, olha, aqui a gente vai ter muita cobrança, a gente quer resultado, vamos pagar bem, mas tem que ter entrega. Aliás, vocês viram o Mbappé? 2 dias depois da final da Copa, ele se apresentou lá no PSG, né? E falam que ele é marrento, não sei o quê. Eu acho o Mbappé muito profissional e tem muita personalidade, né? Ele é um cara que ele se posiciona, ao contrário da maioria dos jogadores de futebol pelo mundo. Então, agora, por lugar dos Scarpa, acho que o Palmeiras vai ter que buscar alguém. Por ataque, eu acho que o Palmeiras vai insistir no Flaco Lopes, que foi um investimento alto, é um jogador que precisa vingar, então, essa coisa traz um centroavante e tudo. Eu acho que o centroavante está lá. Uma segunda temporada, pode ser que ele comece a dar resultado, mais adaptado. Mas quem vai fazer a bola chegar no Flaco Lopes e tal? Era o Scarpa, né? Hoje é 1,12, né? E o caso do Dudu, eu entendo que assim, tem 1 ano de contrato ainda. Tem muito tempo para negociar. O Palmeiras não é obrigado a fazer uma renovação agora. E aí a discussão é, Dudu faz agora em janeiro 31 anos. Quanto tempo você acha que o Dudu tem de vida útil, né, em alto nível? Aí tem essa conta para chegar e fazer um contrato. Ele quer quantos anos de contrato? Ele quer até 2026. Ele quer uma renovação automática até 2026. Ele quer 2025 e uma renovação automática em 2026 se ele atingir uma certa quantidade de jogos. 2 anos certos, 3... Com meta. Atingir uma meta. Seja, só que essa meta, eles querem puxar para 15%, 20% da participação dele nos jogos. Então, aí, tipo assim, seria muito automático. O Palmeiras quer 50%. Então, ou seja, isso aí vai de encontro ao que eu falei. Tudo bem, eu posso te dar uma renovação automática, mas essa meta tem que ser alta. Não pode ser uma meta fácil de ser atingida. Essa é a conversa. E por que se coloca? Não é nem o Dudu, imagino que deve ser o seu representante. O cara coloca a meta mais baixa porque sabe que a tendência é do jogador ter uma queda de rendimento, é normal. Ele tem 31 em 23, 32 em 24, 33 em 25, né? Aí seria a hora de renovar. Com 33 anos, jogador de velocidade, força como ele é, ele pode ter uma queda de rendimento. Pode ser que não, dependendo, ninguém sabe. Então aí vem essa coisa, como acontece muito na Europa. Eu sempre cito o caso do Drogba. O Drogba é um jogador histórico do Chelsea. O cara deu um título europeu para os caras. E deu mesmo, né? Porque ele fez gol no Barcelona, ele empatou um jogo que estava perdendo no último lance e bateu o último pênalti contra o Bayern em Munique, pô. E os caras foram campeões. O cara foi um monstro naquela campanha. Aí, quando ele foi renovar o contrato, ele queria um contrato de 2, 3 anos. Eu disse, não, sua idade, 30 e poucos anos, é 1 ano. E ele foi embora. O Willian saiu do Chelsea por isso, foi pro Arsenal. Agora, aí que está a questão. Por que o Arsenal contratou o Willian e deu 12 anos de contrato na época? Porque achava que era um jogador ainda em boas condições e não pagaria a multa. Então, esse é o risco do Palmeiras. Para algum clube, pode ser interessante ter o Dudu, mesmo correndo o risco de pagar um salário alto e numa última temporada ele não estar bem, mas o cara vai pensar, mas eu não estou pagando nada para ter o Dudu. Se o Dudu me der retorno técnico por 1, 2 anos, se o terceiro ano for mais fraco... Eu renovo. Esses 2 anos eu já ganhei. Porque não pagou o passe. Porque eu não paguei o passe, eu vou pagar o salário. Então, esse é o risco de algum outro clube importante do Brasil, de repente, no meio do ano, chegar e falar, Dudu, eu te pago isso aí, porque eu não estou pagando o passe. E você dilui, né? Que é salário. Então você vai esticar isso aí. Você não vai casar lá tantos milhões para tirar o jogador do clube. É isso que o Palmeiras tem que ficar atento, né? Porque perdeu o Dudu. Dudu é um jogador... Eu acho o Dudu o jogador mais importante da história recente do Palmeiras. Pro Palmeiras, Leila Pereira trava a renovação de Dudu com o Palmeiras, que, por sinal, a torcida está revoltada. E ela disse no Canal Livre, pro Schneider, eu acho que fez o Canal Livre,
Eu acho que ela disse no Canal Livre. Tem aí? Antes disso... Boa tarde, Veloso, tudo bem? Boa Seu tarde, irmão, garotinho. aniversário do Valdir hoje. Aniversário do Valdir, do filho dele. Primeiro dia. Eu falei pra ele que o presente ganhou ontem. Não, já ganhou, porque era pra estar Teve morto. alta, teve alta. Era pra estar mortinho, Valdir. Não fala isso. Não, era, ué. Não é verdade? O doutor Daniel Não. salvou ele lá. Não, doutor Miguel e Deus. Daniel. Doutor Daniel e Deus. Porque Daniel veio da onde, você sabe? Daniel veio lá de baixo. Dos Daniel, fogos, dos da leões. cova dos leões? Aí das covas dos leões ele subiu. E aí, Daniel, parabéns, doutor. Beijão pro senhor. Aí, Valdir, primeiro dia, primeira coisa que tem que fazer. Primeiro dia hoje. Primeiro dia. Quantos anos? Tá fazendo hoje 58. Não, um dia. É hoje um dia. 2 dias. Porque o doutor Daniel salvou, tá 99% entupido. Entupido. O quê? Tá aparecendo os caras que comeram essa aqui, ó. Eles estão tudo entupidos até hoje. Com negócio de ouro. Xiii. Olha lá. Vira como? Ah, então, mas eu que vou saber. É que tem o natural e tem o de ouro. É porque tem o Você natural. qual você quer. Esse aqui é natural. Esse é mal passado. Esse é o Esse nosso. aqui é mal passado. Esse é o nosso. Esse é o primeiro nosso. corte. É o Esse é o que a primeiro gente corte. paga. Aí, Ronaldo Fernandes, Primeiro Vinícius corte. Júnior, Militão, essa aqui é o ouro que vocês vão fazer cocô, mas aí não dá, porque tá muito grande a pepita, que ela cresce. Aí quando ela cresce, não sai. Aí tem que tomar o quê? O que tem que tomar? Laxante. É laxante. Não sei. É melhor laxante. É melhor laxante. Deixa quieto. Não é laxante? Então tá certo. Coloca lá a Leila Pereira falando, Cascão. O Dudu é um craque. O Dudu é ídolo do Palmeiras. O Dudu está há 7 anos conosco. Aliás, o Dudu chegou praticamente quando a Crefisa chegou. Entendeu? A nossa história se confunde. Entende? É óbvio que é interesse do Palmeiras que o atleta fique conosco. Não vai para o seu Fluminense, não. Tá? Então vai renovar, já vi que Não, vai. claro. Tira o cavalinho da chuva. Nós temos todo o interesse, entende? Repercutiu tanto essa entrevista com o Dudu que eu não achei nada demais, sabe? Eu não sei por que repercutiu tanto. Tá tudo certo, ele sabe disso. É verdade, Leila. Sabe disso mesmo. Quem estava no Canal Livre? Schneider. Prestígio, Schneider. Renata Fã. Quem mais estava? Ulisses Costa. E não sei quem que estava lá também. Acho que é o Sandro Barbosa. A Leila está sendo massacrada. Souza, Bruno e Veloso. Porque não conseguiu renovar o contrato do Dudu. E tem uma aspas dela falando que não vai fazer mais nada do que já se prometeu. Certo? O que foi? Porque ela falou que estava certo e agora não. Então, dirigente é tudo igual. Olha lá, a última vez que eu conversei com os agentes do Dudu foi há 15 ou 20 dias. E falei que essa era a última proposta do Palmeiras, que é extremamente correta e interessante para o jogador. Não posso mexer mais uma vírgula. Já avisei que é a proposta final. E aí ela, como presidenta, tá certa ou tá errada? E tem aí os torcedores aí, Cascão. Pra mim tá certo. Pra mim a Leila tá certa. Então vai. Tá certo porque o Dudu já é o maior salário do futebol brasileiro. Então quando você tem um Mas jogador... ele merece, Veloso. Ele merece, por isso que ele tem. Então quando ele tem o maior salário Mas do ele não futebol tá reclamando do salário. Então, mas aí também o Dudu tem que entender que o clube tem que pensar financeiramente no clube também. O Dudu já tem um ótimo salário. Então essa Domingo você trabalha no terceiro tempo? Domingo agora não. Então você vai. Não. Tá escalado? Não. Não tá, porque Terceiro a empresa tempo não tem precisa de mais. você. Não, terceiro tempo tá de férias. Ah, tá de férias? Tá de férias. Ah, tá bom então. Por isso que eu não vou. Vai vir aqui. Terceiro tempo é domingo Você e vai vir Natal. aqui, só vai vir aqui, vai ficar 2 horas aqui. Domingo é Natal. É, você vai ficar a partir de segunda. Vai bater um ponto. Você vai bater um ponto, seu Zé Domingo é Rola. Natal. Domingo é Natal. Então, o Dudu é o maior salário do futebol brasileiro. Eu imaginei até que fosse ser mais simples essa renovação, até por isso. O Dudu tá pleiteando aí esse ano a mais do contrato, que é... O que ele não quer, Veloso, o que ele não quer, e o que eu sei, é que não colocaram quer que os ele tem que jogar 50%. 50% do Que é o 2025. direito que ele tem também, como funcionário. Sim, mas Mais o quê? 50% é algo que ele consegue jogar facilmente em 2025. Mas se ele machucar? Se ele machucar, protela o contrato, esse período que ele está machucado, para ele poder atingir a meta. É fácil.
É uma coisa simples de se resolver. Ele ficou machucado 6 meses. Os caras arrebentaram a gente. Você e o Souza. O que os caras fizeram com a gente em contrato, que nós somos burros. Não, mas hoje não. Hoje é o contrário. Mas ele tem o direito de fazer isso. A lei protege demais o jogador. Se ele estiver machucado, ele vai prorrogar o contrato. Você acha que ele tá errado, então? Eu acho que o contrato que o Palmeiras oferece para ele é ótimo, excelente. Tem que assinar rápido. Porque nenhum... Flamengo dá! Nem o clube do país Flamengo dá e o Corinthians dá também. O Corinthians não dá, não. O que não? O Corinthians pode prometer, você sabe? Mas não paga. Mas tá devendo? Você sabe se o Corinthians deve salário pra alguém? Não paga quem? Peraí. O Duílio. Ô, Cascão, liga pro Duílio lá. Mas não paga quem? Se contratar o Dudu pelo salário que ele ganha, mas o Corinthians tá devendo pra que jogador? Não tem nenhum Dudu. Não gagueja! Não tem nenhum Dudu lá. Se o Dudu for pra lá, com esse salário, o Corinthians não vai pagar. Mas não gagueja. Deixa eu falar. É porque o Cássio é maior que o Dudu, rapaz. O Cássio é o grande ídolo do Corinthians. Mas tá de brincadeira. Ô, Souza, vamos lá. Se o Dudu... Segura aí. Mandei colocar isso aí? Não mandei, pô. Então vamos lá. Tô brincando, já. Se o Dudu não renovar e sair do Palmeiras, pode ter uma crise ou não? Ou, na sua visão, a Leila tá certo, o Dudu, qual é essa... Porque faz tempo que acontece isso, hein? Vai fazer 2 ou 3 meses que tá nessa enrolação. Só ver o Canal Livre aí que ela falou que tá tudo certo. Falou ou não falou do Canal Livre do Schneider? Falou que ia renovar. Dia 13 de novembro. Ela falou que tá tudo certo, agora não tá mais. E aí, Souza? Eu acredito assim que é um risco pros dois lados. Boa tarde. Boa tarde. Você falou agora? Não tem problema, eu adoro a sua abertura. E hoje o programa vai estar indo até 2h30. 2h30? 2h30. Então, assim, é um risco pros dois lados. Quando você tem um jogador igual o Dudu, claro, né, você precisa fazer o possível e o impossível para renovar com ele. O Dudu é o grande ídolo, tá há 7 anos, como ela mesma falou. Os números dele, desde que ele chegou junto com a Crefisa, houve uma mudança muito grande. Mas injustiça! Ele não ir pra Copa 2018 e na Copa 2022. Parabéns, Tite. Você levou quem? É verdade. Tyson. Oportunizou. Você levou quem agora? Rafinha, Gabriel Jesus, que operou o joelho. Parabéns, Tite. Parabéns, Kevin Xavier. Parabéns, Fábio, preparador físico. Parabéns aos médicos. Parabéns a vocês todos que arrebentaram com o Brasil. Fizeram as crianças chorarem. Fizeram as crianças chorarem em relação ao que aconteceu. Um absurdo que vocês fizeram com o futebol brasileiro. Mas vocês sempre vão pra cima. Daqui a pouco é treinador da Juventus da Turim. Da Vecchia Senhora. Você vai ver. E aí? Então, é um risco que a Leila está correndo. Ela, como administradora do clube, tem que pensar no clube, né? Mas, assim, você tendo um jogador igual o Dudu e renovando com ele, você está pensando no clube do mesmo jeito. Você não pode, porque, assim, você perdeu um jogador desse calibre aí, você vai sofrer bastante. Hoje, no Brasil, um jogador igual o Dudu... Não fosse ele, não tinha ido pra Libertadores, irmão. Não tinha ganhado a Libertadores. Todos os jogos. Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista. Você pode pegar... Depende do dinheiro. O dinheiro que você dá... todos os jogos, mas eu jogaria também. Tudo bem, mas a gente foi burro pra fazer contrato. É verdade. Só que a gente é responsável por isso. Você assinou o contrato. Ninguém botou revólver na minha cabeça pra assinar contrato. Só que tem uma coisa. O que vale mais? Você pagar 800 mil, quase 3 anos, pro Luan do Corinthians. Quem fez o negócio? André Sanches. Quem fez o negócio? Os dirigentes do Corinthians, que trouxeram ele do... 3 anos. Ou pagar 2 milhões pra um cara, que eu não sei se é 2 milhões, 2,100, é problema dele. Que é o que falam, né? O que escrevem. Que, por sinal, que estão escrevendo ultimamente da Band aí. Meu Deus do céu, os comentaristas aqui estão demais, hein? Vocês estão muito Fábio Assunção, velho. Não, eu Eu sou convidado. Os comentaristas aqui tá Fábio Assunção demais de sexta-feira, rapaz. Que é isso? Os comentaristas estão numa fase, me parece que vai ter campeonato Carioca 2023 da Band. Eu li ontem, eu nem sabia disso. Fiquei sabendo agora. Pô, que legal, pô. Parabéns aí. E aí é o seguinte, 2 milhões pra um cara. Libertadores, foi 2 mundiais. Foi. Artilheiro, mais de 400 jogos. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. O que vale mais? Esse dinheiro é dinheiro de pinga pro Dudu. Não renovar com o Dudu por causa de 50 jogos ou não, desculpa. É o que eu penso. Boa tarde. Bruno, boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Eu acho assim, você pegar o histórico recente do Palmeiras, desse período do Dudu, todos os jogos decisivos do Palmeiras, ou tem gol dele, ou tem passe dele,
tem participação decisiva em todos. Desculpa, o Cascão ligou pro Tocha, ó, esse negócio do campeonato aí do Carioca não tem nada assinado, não tem nada de verdade. O Tocha falou que não tem nada assinado, então não é verdade isso aí. E aí? Então, se você olha, em todos os jogos decisivos tem gol ou participação dele, isso daí mostra a importância que ele tem. Independente, não vou nem falar da idolatria da torcida. Que isso, cara? Cara, esse cara é daqueles caras que você tem que pegar e dar o contrato em branco pra ele. Vamos colocar os números. Fala, irmão, o que você quer? Isso. Tá aqui, tá em branco. Vamos colocar os jogadores que passaram pelo Palmeiras. Vamos lá. Ramiro, né? Ramires. Um absurdo. Carlos Eduardo, que arrebentou com o joelho, eu já sei todos, que arrebentou com o joelho do Guilherme Arana. Ricardo Goulart. Guerra. Borja. Barrios. Você tá tentando... Esses 6... O que o Dudu pediu para ficar 3 anos é o dinheiro que tem que pagar para esses 6. Mas peraí. E outra coisa aí. Eu não conheço o Dudu, nunca vi. Conversei com ele acho que uma vez no Baita Amigos ou aqui, não sei. Aqui. Foi aqui. Dificilmente os jogadores do Palmeiras falam com os donos da bola com o Baita Amigos. Dificilmente, mas não tem problema nenhum. Mas eu sou defensor dele. Eu acho que ele é um craque. Eu acho que é uma injustiça com ele. E outra coisa, eu acho que um clube que quer ganhar tudo de novo, sem o Dudu, vai ter problema. E que, por sinal... Quem você põe no lugar do Dudu? Quem? Quem? Minha mãe! O Dudu